Bom dia a todos, bom dia aos demais colegas de mesa, cumprimento na pessoa do meu outro presidente, Paulo Renato. É um privilégio falar no IAB, acho que é a primeira vez que eu vou falar efetivamente sobre direito cooperativo no IAB, então isso para mim é muito significativo. Queria, com a vênia do presidente, propor, considerando especialmente o público, que eu faça uma fala mais geral, mais estrutural sobre as cooperativas, para tentar contribuir com uma percepção própria do regime jurídico das cooperativas, estabelecer um pouco do que talvez possa ser uma racionalidade própria desse regime jurídico. Naturalmente entra um pouco na questão da terceirização e tal, e aí talvez os pontos mais delicados da lei, a gente pudesse estabelecer um diálogo a partir das expectativas, porque como eu tenho alguma percepção muito já assim consolidada em relação a algumas coisas, então talvez eu fale algumas coisas que não é ponto polêmico, então eu prefiro que as polêmicas sejam levantadas para que a gente possa analisá-las, né? Bom, enfim, o que me parece que é interessante trazer para vocês para uma reflexão inicial sobre a atividade das cooperativas aplicado às cooperativas de trabalho e aplicado às terceirizações, são alguns elementos mais estruturais desse modelo. Eles nos permitem entender por que isso é diferente, por que, correto ou errado, trazendo problemas ou não, porque, por exemplo, a CLT, em 93 ou 94, não me lembro, 94, introduziu um parágrafo único no artigo 442, e que diz que entre a cooperativa e o cooperado, e entre a cooperativa e o contratante do serviço das cooperativas, o tomador, na terceirização, não existiria vínculo de emprego. A despeito de uma possível discussão se isso está correto ou não, porque é razoável essa disposição prevista na CLT, não existe vínculo entre o cooperado e o contratante, nem o cooperado e a cooperativa. O fato é que, a partir desse momento, o canto da sereia soou para todos os empresários, no sentido de que, maravilha, agora basta constituir uma cooperativa e nós colocamos aquele que era empregado para dentro de uma cooperativa e o regime jurídico é diferente. Então, eu não sou obrigado a pagar o transporte daquele trabalhador, dou-lhe um tapinha nas costas e digo, olha, agora você é sócio ali de uma cooperativa, você é cooperado, não tem vínculo de emprego, o regime jurídico é outro. Então, muita gente fez isso, lógico que isso teria um prazo de validade, porque o judiciário não deixa sem resposta um desequilíbrio social. A questão é como essa resposta foi dada. De um lado, a gente tem setores que reagiram com uma perspectiva muito restritiva ao alcance da atividade econômica das cooperativas. Existem mercados, existem atividades onde as cooperativas não podem entrar. E, de outro lado, um grupo dizendo que, olha, o cooperado é um trabalhador absolutamente autônomo, esse é um regime jurídico dele de plena liberdade, então ele pode dispor do trabalho dele como ele quiser, seja em relação à saúde, seja em relação à segurança, à sua jornada de trabalho. Então, dois lados de uma moeda, né, ou dois lados de uma cédula de R$3, ela não vale nada, é uma moeda bastante equivocada. Então, o que eu quero trazer para vocês é um pouquinho dos porquês disso, né? Bom, se eu for contextualizar a cooperativa no tempo, vocês vão perceber que a minha fala vai ser menos sobre lei, tá? Vamos imaginar o período que marca o cooperativismo moderno, o cooperativismo mais próximo do que a gente vê hoje. Vamos imaginar um período de revolução industrial, trabalhador expropriado, como nós estamos falando de cooperativa de trabalho, vamos dar esse breve análise do contexto histórico no contexto do trabalho. A cooperativa que marca o cooperativismo moderno, ela, a rigor, é uma cooperativa de consumidores, não de trabalhadores. Mas, na Alemanha, por exemplo, no mesmo período, as cooperativas de trabalhadores de produção, né, industrial foram as que se destacaram. Mas vamos imaginar o empresário capitalista, em pleno regime liberal, onde o Estado não se mete para dizer que a lei tem que proteger o trabalhador.
nem o consumidor. Ele é o dono da propriedade e ele compra a força de trabalho. O trabalho está valendo muito pouco, foi substituído por máquina, então ele, em termos de força, ele engole o trabalhador. O movimento de cooperativismo, ele significou esses trabalhadores que tinham um objetivo comum se reunindo para se fortalecerem contra esse peixão que era o dono do capital. Bom, eu tenho um objetivo comum, eu, trabalhador. Qual é? A melhor remuneração possível pelo meu trabalho. Então, como eu vou fazer isso? Nós vamos nos reunir e vamos juntar o troquinho que a gente tiver e a nossa capacidade de trabalho e vamos, ao invés de trabalhar para a indústria daquela pessoa que está nos explorando, vamos ter a nossa própria indústria. Essa foi a forma prática, não há lei tratando isso. É um movimento que nasce espontaneamente por iniciativa do trabalhador. Então, eles se reúnem para poder encarar o peixão. São um dos vários desenhos clássicos que a gente tem para representar as cooperativas de uma maneira mais alegórica, né? Bom, o problema, ou na verdade um dos problemas, é que esse modelo não é um modelo compreendido ainda, nem pelo Estado, nem pela sociedade. Esse é um dos problemas. E uma das consequências quando os trabalhadores resolvem se reunir para reagir à sua própria exploração é que o peixão lá que tem dinheiro, primeiro que ele chama para ajudar ele é o próprio Estado. Então ele chama a polícia para descer o sarrafo nesses trabalhadores e desfazer essa forma de organização da atividade produtiva. Então há vários e vários relatos históricos do Estado, inclusive com processos judiciais, sendo chamados para desfazer cooperativas. E quem tem a iniciativa de pedir isso ao Estado? O próprio competidor capitalista. Então, esse é um comportamento típico do concorrente capitalista quando uma empresa de trabalhadores é bem sucedida. Ele não quer aquele modelo. Aquele modelo concorre com ele, não tem que produzir lucro, normalmente consegue preço competitivo, né? E o trabalhador é fortalecido. Bom, mas tem um outro comportamento também que esse capitalista faz. Qual é? Ele observa, depois que se construiu um regime jurídico protetivo para o trabalhador, para o consumidor também aconteceu isso. Depois que se cria esse regime protetivo, ou seja, o Estado começa a ter uma atuação mais funcional para a lei, né, de reconhecer que não há uma igualdade entre esses atores, reconhece que um é mais frágil e precisa de proteção, se estabelece um regime jurídico diferente para o trabalho, onde se tenta proteger o lado mais fraco. Bom, e aquele regime jurídico diferente do próprio trabalhador não é esse regime jurídico previsto pelo Estado. Vou para um gráfico para vocês aqui que representa melhor essa ideia. No trabalho. Vamos imaginar que aquele primeiro gráfico ali representa a forma capitalista de se explorar uma atividade econômica. Deixa eu só ver se a lanterninha aqui funciona, que eu não... Não, né? Então, beleza. Então, no primeiro lá. Ali é um gráfico que tenta, de uma maneira muito simplista, evidenciar o que a gente chama no jargão dos fatores de produção, né? Os elementos de produção. Como se organizam os elementos de produção numa empresa capitalista? Você tem um fator trabalho, no meio, com aquele símbolo K representando capital, a gente tem uma empresa capitalista. O que significa? Que o patrimônio dela é utilizado para explorar no mercado uma atividade econômica com uma finalidade específica. Qual é a finalidade de toda empresa capitalista? Perfeito. Lucro. Essa é a finalidade de uma empresa capitalista. Então, vejam bem, ela compra daquele primeiro fator de produção a força de trabalho para vender naquele outro elemento econômico lá no mercado e conseguir a maior margem de lucro possível, né? Bom, quando a gente fala daqueles peixinhos que se reuniram, a gente tem, na verdade, o quê? Dois elementos econômicos se reunindo numa figura só. Da seguinte forma, o trabalhador
deixa de ser simplesmente uma pessoa que aliena a sua força de trabalho e passa a ser o dono daquela empresa. Né? Falar cooperativa em empresa para alguns pode parecer chocante, e eu não vou entrar nessa seara porque aí fica mais para o direito empresarial, mas é uma ótima discussão. Mas, enfim, os dois elementos de produção, empresa, né, capital, na verdade, e trabalho, se reúnem numa outra forma de organização, uma cooperativa. E a finalidade da cooperativa é a mesma daquela empresa que vai ao mercado para produzir lucro? Não. Essa nova figura muda a sua finalidade. Qual é a finalidade dela? Isso está previsto na lei, tá? Na Lei Geral de Cooperativas, em termos de Brasil, artigo 3º e 4º. A Lei de Cooperativas de Trabalho 12.690 também segue pelo mesmo caminho. É muito comum a gente ouvir sobre a finalidade das cooperativas, ouvir dizer o que ela não é, qual a finalidade que ela não tem. Todo mundo vai dizer, não, mas cooperativa não tem finalidade lucrativa. Não é isso? Isso é dizer o que ela não tem. Agora, qual é a finalidade dela? A finalidade da cooperativa, como disse Vinícius, elimina o intermediário capitalista que está querendo explorar o trabalho para aumentar o lucro, elimina o lucro da equação, mas para quê? Para prestar serviços não ao capital. Não é para distribuir lucros ao capital, mas para prestar serviço ao trabalhador. Então, a lei diz que a cooperativa é uma sociedade que presta serviços ao cooperado. E isso é muito significativo. Normalmente, quando a gente lê isso na lei, a gente passa rápido, passa batido. Né? A lei diz que ela é criada para prestar serviço ao cooperado, sem propósito lucrativo, ou seja, diz qual é a finalidade, diz qual não é a finalidade. Bom, mas isso gera, essa mudança de estrutura gera uma diferença brutal nas relações jurídicas que se estabelecem ali. No primeiro modelo, mais uma vez, vamos pensar no interesse do trabalhador e no interesse da empresa capitalista. Quando eu realizo o interesse do trabalhador, isso é favorável à realização da empresa que tem propósito de lucro? Ou seja, quanto mais eu aumento a remuneração pelo trabalho, eu influo na produção do lucro positivamente ou negativamente? Negativamente. Quanto maior a remuneração do trabalho, menor a margem de lucro. O trabalho é custo para o empresário capitalista. Então, reparem, no primeiro modelo, eu tenho estruturalmente uma tensão de interesses. O trabalhador quer maior remuneração possível, o empregador quer a menor remuneração possível para ter o maior lucro possível. Então, estruturalmente, essa relação jurídica, a gente pode dar várias diferenças estruturais, mas ela já se caracteriza dessa forma. Na cooperativa, ao contrário, eu tenho trabalhador e capital se fundindo numa mesma figura, né? E a finalidade da cooperativa, o interesse daquela cooperativa, daquela empresa nova, não é produzir lucro, é aumentar a remuneração do trabalhador. Então, reparem a mudança de paradigma. Então, imaginem bem, é lógico que a gente viu muita fraude, e historicamente isso acontece não só no ramo do trabalho, mas nós estamos falando de uma empresa, de uma forma de organização de capital e trabalho, que tem por propósito melhorar a condição desse trabalhador. Ou seja, o que se deve esperar de uma cooperativa é que ela coloque o trabalhador num patamar superior ao empregado seletista, num patamar social e econômico superior, que afinal de contas ela está tornando ele dono, ele assume um vínculo muito mais rígido, ele é dono, ele é sócio, ele não é só empregado. Não é simplesmente um contrato que pode desafiar, por exemplo, uma demissão sem justa causa. Ao contrário, numa cooperativa você só se demite do quadro social a pedido, porque para sair contra a sua vontade você tem que passar por um processo e provar que você cometeu alguma infração e tudo mais. Então, um vínculo mais sólido, você assume também o risco do negócio, e se não há conflito de interesse entre o capital e o trabalhador, ao contrário, o capital está ali para prestar serviço ao trabalhador, eliminando lucro, até economicamente é de se esperar que haja mais resultado, e que esse resultado se reflita numa melhor remuneração, numa melhor condição econômico-social desse trabalhador. Então, inclusive, se porventura a cooperativa produzir excedente, ele não é distribuído na forma de lucro,
lucro na economia tradicionalmente remunera capital no modelo de empresa capitalista. E o trabalhador é remunerado tradicionalmente por salário. Na cooperativa, não se remunera em regra o capital. O capital não está ali com um propósito de especular, de receber divisão de lucros, de ser remunerado. Então, quando há esse excedente, eventualmente quando há esse excedente, ele obrigatoriamente tem que ser repartido na medida do trabalho de cada um. Né? Então, é uma dinâmica totalmente diferente, estruturalmente diferente. Eu posso dar outros exemplos para vocês. Mas reparem, se as relações entre essas pessoas se estabelecem em premissas diferentes, elas não podem redundar num regime jurídico que não seja coerente com essa diferença. Então, os elementos do vínculo de emprego se estabeleceram para tutelar uma relação onde há essa assimetria de interesses, esse conflito estrutural de interesse em trabalhador e empregador, e onde um dos lados, naturalmente, é mais forte. Na cooperativa, esse paradigma muda. Para exemplificar para vocês um pouco mais, né? Não tem nessa apresentação, mas não tem o menor problema, porque está na cabeça. Vamos dar alguns exemplos. Numa estrutura empresarial, você tem o chefe no topo da pirâmide, com a pessoa que tem maior poder para definir os rumos, a condução daquela empresa. Na cooperativa, a gente tem uma pirâmide invertida. O trabalhador na empresa capitalista está na base da pirâmide. Em regra, ele cumpre ordem. Na cooperativa, por ele ser o dono, essa pirâmide se inverte. Ele está no órgão principal daquela estrutura, daquela pessoa jurídica. Qual é esse órgão principal? A Assembleia Geral, onde se reúnem os sócios, os donos. Só que esses donos são os trabalhadores. Na base da pirâmide, pequenininho, está o dirigente da cooperativa. Está o diretor, o conselheiro de administração. Qual é a empresa, o empregador ou a empresa capitalista, que o trabalhador está no topo do poder de deliberação? Nenhuma. Qual é o trabalhador que tem o direito de eleger o seu dirigente na empresa capitalista? Nenhuma. Mais do que isso, na lei nova, e aí entrando num ponto só da lei nova, qual é o trabalhador que tem o direito de eleger o líder de uma equipe que vai prestar um serviço no estabelecimento de um terceiro ou em algum lugar? Nenhum. A Lei 12.690 impõe que esse trabalhador escolha quem vai ser o líder. Né? Enfim, isso, na verdade, para as cooperativas, a necessidade de uma organização empresarial, uma organização profissional, ela é muito maior porque os níveis de democracia, de exigência democrática e de participação do trabalhador são maiores. Então, isso exige alguns refinamentos nessa estrutura de organização. É o que a gente chama no cooperativismo de autogestão, que, na verdade, não é um conceito até próprio do cooperativismo, é um conceito que vem dos socialistas utópicos. Né? É o conceito de autogestão, o próprio trabalhador autogerir a sua atividade, só que ele faz isso coletivamente. O Peixinho estava lá, para ele poder fazer frente ao Peixão, o Peixinho teve que se juntar com outros e coordenar a sua atividade. Ao fazer isso, e aí os registros da doutrina econômica das cooperativas, a doutrina jurídica até menos, mas a econômica mais ainda, a sociologia também diz isso muito claramente. O que faz esse trabalhador, aquele peixinho que estava atomizado, tomando sarrafo, o que ele faz? Ele coordena com outros, com o mesmo propósito, a sua conduta. Isso significa que ele abre mão de parte da sua liberdade. Porque vamos lá, se um trabalhador tem o direito de participar de uma assembleia ou de eleger o seu coordenador e ser o dono da empresa, é fato que ele tem mais autonomia do que o empregado, inquestionável. Mas ele não faz as coisas sozinho. Ele é dono junto com outros.
Então, coletivamente se organiza. O que fazem esses trabalhadores em prol do benefício econômico que se espera da cooperativa? Abrem mão de parte da sua liberdade em prol dos benefícios, das vantagens econômicas que ele vai obter. E aí a gente tem um paradigma difícil de se enxergar. Nós, nenhum de nós aqui, se tiver alguma exceção aqui, vai ser a primeira vez. Tá? Alguém aqui, ao longo da sua formação, teve no seu cardápio de opções, seja no direito, na economia, a opção direito cooperativo ou cooperativismo? Alguém estudou isso? Vamos falar de graduação ou antes? Não. Né? O nosso modelo econômico, o modelo econômico da nossa sociedade, que é o modelo econômico capitalista, a Constituição Federal não fala uma vez a palavra capitalismo, mas a gente não tem dúvida de que o modelo econômico hegemônico nosso é o capitalismo. Embora a livre iniciativa possa se organizar de diversas formas, inclusive sob o método de cooperativa. Quem diz isso é o ministro Eros Grau, por exemplo. É uma das formas de livre iniciativa. Eu não posso negar ao trabalhador a liberdade de se organizar daquela maneira, para defender seu interesse econômico. Nós estamos falando de direito fundamental. Tá? Negar a possibilidade do trabalhador se recusar a ser empregado para entrar numa condição econômica melhor é violar livre iniciativa e esse direito desse trabalhador. Mas, enfim, o fato é que nós fomos forjados para ser empresário capitalista, concursado, ou empregado, cooperado, jamais. E os conhecimentos intrínsecos a esse modelo novo que a gente viu, essas relações jurídicas que são forjadas em pressupostos diferentes, a gente não está habituado a saber como é isso. E é difícil até de perceber. Vamos supor que a gente vai no supermercado Pão de Açúcar. Eu comprei uma lâmina de barbear, deixei dinheiro e levei o produto. Qual é a figura jurídica? Qual é o tipo de contrato que a gente acabou de praticar? Peguei a mercadoria, paguei o preço. Quem olha isso diz que eu celebrei um contrato de compra e venda. Agora vamos supor que vocês não sabem disso, vocês estão só vendo também. Eu vou num outro supermercado, dou o dinheiro e levo a lâmina de barbear. Mas esse supermercado é uma cooperativa e eu sou um dos consumidores donos daquela cooperativa. A olho nu, você vendo eu entregar o dinheiro e levando a lâmina de barbear, vocês vão ver o quê? Que eu fiz uma operação de contrato de compra e venda. É isso que a gente vê, porque a gente está habituado a enxergar desta forma esse ato. Mas por ele ser praticado entre o dono do próprio supermercado, e é por ele ser o dono do supermercado que ele está habilitado a comprar ali, a gente está falando de um regime jurídico que se estabelece em premissas diferentes, que não são, a gente não percebe elas. Mas se a gente olhar, aquele camarada eventualmente participou de uma deliberação 3 horas? Joia. Bom, enfim, então nós não enxergamos isso, nós não temos essa formação. Então é muito difícil. A gente olha para uma coisa que pula, e se a gente aprendeu que o que pula é canguru, a gente jamais vai perceber. Se a gente vê um coelho pulando, a gente vai dizer que é canguru. Porque a gente aprendeu que o que pula é canguru. Até perereca e pardal pula, né? Perereca principalmente não, pardal também pula, viu? Pardalzinho, viu? Pim, pim, pim. Mas eu aprendi que o que pula é canguru. Então eu só vou enxergar aquilo a partir de uma perspectiva imprópria. Olhar essas relações de trabalho, elas precisam ser olhadas por uma perspectiva própria. E eu não estou dizendo com isso que as cooperativas, por esse motivo, podem precarizar a relação de trabalho. Ao contrário, eu acabei de dizer que se espera de uma cooperativa, a vocação de uma cooperativa é colocar esse trabalhador num patamar socioeconômico superior. Na minha opinião, e aí eu vou só falar sobre 2 colunas da lei, tá, Renato? Na minha opinião, falar em trabalho digno para a cooperativa pode ser uma grande arapuca. Patamar de dignidade, a mim me soa mais como um patamar de proteção a quem já está vocacionado para exploração pelo capital. Cooperativa, a palavra mais adequada é emancipação do trabalhador. Ali se está retomando a iniciativa privada na mão do trabalhador. Está se retomando para ele ser o dono da empresa, para ele se emancipar da exploração do capital. Então,
me parece que a palavra mais adequada para a cooperativa não é a dignidade do trabalhador. E aí eu entro nas duas colunas da lei. Por conta dos desvios, quais são os dois principais eixos da lei, com todos os equívocos que ela tem? Primeiro, ela reforça um nível de exigência de participação desse trabalhador no negócio da cooperativa. Tem vários dispositivos nesse sentido, eu citei para vocês, por exemplo, a obrigatoriedade do cooperado eleger o coordenador, mas também há uma ampliação da pauta das Assembleias Gerais Ordinárias, se cria uma Assembleia nova, com uma pauta que praticamente a vida inteira da cooperativa tem que passar por ali e tem que ser realizada todo ano no segundo semestre. Então, há uma série de dispositivos para aumentar uma obrigatoriedade desse trabalhador, reforçar a característica de dono do negócio para esse trabalhador. Essa é uma coluna. A outra coluna é o reconhecimento do seguinte: não existe essa possibilidade de eu ter um trabalhador, porque é cooperado, trabalhando ao lado de um seletista, estabelecendo um paralelo, dizendo, olha, o seletista é empregado, então ele tem todo um regime protetivo de saúde e segurança. O cooperado não é autônomo, então ele dispõe da vida dele do jeito que ele quiser. Então eu estou lá numa siderúrgica com um trabalhador usando todos os EPIs, luva de amianto, macacão, bota, mas o outro é cooperado, está de bermuda, sem camisas e chinela havaiana. Não, mas ele é autônomo, ele pode. Não, porque nessa dimensão, eu disse para vocês que essas relações se estruturam com premissas próprias, por isso elas têm um regime jurídico próprio. Mas nessa dimensão, saúde e segurança, não tem diferença entre esse trabalhador. Se fura um e fura o outro, vai sair sangue do mesmo jeito. Na dimensão saúde e segurança, você não pode aceitar que um possa dispor de saúde, um possa estar precarizado, o outro não, enfim. Na verdade, a cooperativa tem um patamar superior. Mas em saúde e segurança, você tem que ter o mesmo nível de proteção. E aí a lei segue essa linha. Se nós observarmos o artigo 7º da lei, nós vamos conseguir identificar que todos os direitos que estão ali previstos, os direitos sociais, isso passa por uma questão de efetividade, uma discussão longa do direito do trabalho, que é dar efetividade aos direitos sociais, previstos também no artigo 7º da Constituição, para outras relações de trabalho que não são a de emprego. Isso é dar efetividade aos direitos fundamentais. Bom, mas, então, se você analisar a lei, é tudo de saúde e segurança. Isso significa que aquilo é o mínimo que a cooperativa tem que fazer? Sim, o mínimo. Ou seja, se você vai criar uma cooperativa, nós esperamos um trabalhador em condição superior socioeconômica, mas se você vai criar uma cooperativa e ela não vai ter condição de sequer tutelar a saúde e segurança do trabalhador com aqueles direitos que estão previstos no artigo 7º, desculpe, mas o direito não quer que essa cooperativa exista, porque isso é patamar mínimo. Se ela não tem viabilidade econômica para isso, não constitua a cooperativa, que isso é piso, né? Isso é dignidade, saúde, segurança e dignidade do trabalhador. Enfim, lógico que tem várias discussões que se desdobram daí, mas eu achei que, especialmente por causa do público, sabe, Paulo, valia essa visão mais ampla, a gente tentar estabelecer alguns parâmetros com uma racionalidade própria. Tá? E fico à disposição de todos para alguma dúvida e para a gente avançar mais sobre a lei.